Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje vai debater um assunto bastante complexo. De certo modo, nós vamos falar de comportamento humano, mas vocês vão ver durante o programa que há algumas nuances que até mesmo os grandes estudiosos, os cientistas, têm uma certa dificuldade em explicar. Por que a nossa produção escolheu esse tema? Exatamente porque repete-se, principalmente nos Estados Unidos, um tipo de evento, um fato constrangedor, que é essa matança organizada por uma pessoa, a priori tida como normal, inteligente, obediente e tudo mais, e de repente apronta e vai a uma escola e mata 15, 20, 30 pessoas de uma maneira surpreendente. Por que isso acontece? Será que essa pessoa é um psicopata? É um psicótico? O que leva uma pessoa a manter-se num padrão de comportamento aparentemente normal e de repente cometer um ato tão desabonador e cometer uma verdadeira catástrofe? É isso que nós vamos debater com um grande profissional da medicina, um estudioso do assunto, que é o Dr. José Fernando Barbosa de Souza, que está conosco hoje no Tribuna Livre e vai, naturalmente, contribuir muito com nós leigos e também com outros telespectadores que já têm um vasto conhecimento nessa área da neurologia e que podem, naturalmente, interagir conosco durante o programa e fazer perguntas bem objetivas. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, doutor José Fernando. Prazer tê-lo aqui conosco. Luiz Carlos, certamente que comportamento humano já é complexo, né? A individualidade do comportamento de cada pessoa, de cada mundo, de cada um já é complexo. E quando você vai tratar das deformidades do comportamento, aí sim, aí é que é complexo. E nós temos aqui muitas perguntas, muitas dúvidas, que nós vamos tentar esclarecer para o nosso telespectador e para nós tirarmos também dúvidas, aproveitando a passagem aqui do doutor José Fernando Barbosa, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre psicopatia, o que é isso, de onde é que advém, como é que se pode perceber, se é difícil, o comportamento das crianças, enfim, nós vamos ter uma série de perguntas a fazer aqui e o telespectador certamente vai contribuir para que a gente faça um programa bem interativo e bem didático. Em um minuto começa o nosso debate, sempre no presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Doutor Fernando, é assim que nós vamos tratá-lo durante o nosso programa. É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Tribuna Livre, mesmo porque o tema de hoje exige um conhecimento, uma competência à altura da qualificada que o senhor possui. Muito obrigado por ter vindo e boa noite. Boa noite, senhores telespectadores. Nós é que agradecemos
a oportunidade de mais uma vez estar na Tribuna Livre, esperando ao fim da nossa fala ter contribuído para aclarar, esclarecer e dirimir algumas dúvidas que possam existir sobre essa problemática que exclusivamente nos cai como espécie humana. Eu acho que a primeira questão que a gente deve arguir é essa do fenótipo e do genótipo. Quer dizer, quem vê fenótipo não vê genótipo, né? Na medicina poderia se dizer assim. Muitas vezes, como acontece, né, nesses dramas mais frequentemente nos Estados Unidos, o fenótipo é de uma pessoa tranquila, é equilibrada, é educada, às vezes até com certos dotes de inteligente, e interiormente guarda-se ali, muitas vezes, um verdadeiro monstro. Como explicar isso, doutor? Vamos, em parte, definir o que seria o psicopata para o nosso telespectador. O psicopata, normalmente, ele se designa como um indivíduo clinicamente perverso, não é? Que tem uma personalidade dita psicopática. Contudo, essa categoria de explicação chamada nosológica, que é a expressão da doença, em especial, dá o nome ao grupo conhecido como sociopatias. Ou seja, até o fim do programa tem que ficar definido que psicopatias e sociopatias são sinônimos. São sinônimos. São sinônimos. Quando você se reporta a respeito de que por trás daquela jovem criatura, porque nos últimos anos o que tem acontecido nos Estados Unidos e inclusive conosco no Brasil são jovens psicopatas. É porque, na verdade, ela é uma enfermidade que caracteriza um transtorno da personalidade, onde esse cérebro não funciona normalmente. E no decurso da nossa fala, eu volto a dizer, nós vamos exemplificar como se chega ao diagnóstico da psicopatia, e como diferenciar ela das psicoses. Lembrar que psicopata não é louco, certo? E que o psicopata ou sociopata, como sinônimos que são, nada tem a ver com a das doenças mais comuns da humanidade, que são as ditas loucuras antigas, descrita desde que Pinel abriu, na metade do século XVIII, na França, e libertou os dementados, hoje ditos como psicóticos esquizoides ou esquizofrênicos. A psicopatia não é loucura, volto a dizer. Meu caro doutor Fernando, você falou aí na sua fala em cérebro. Já tem algum estudo que comprove a diferença do cérebro de um psicopata para o cérebro de uma pessoa normal? Existe. Existe um psicólogo português chamado Armindo Freitas Magalhães. O Armindo é autor de um projeto científico que foi pioneiro em Portugal, e ele chamou de Psicopatia e Emoções em Portugal. Esse projeto iniciou-se e foi lançado recentemente em 2010. O objetivo do projeto do Armindo era compreender os processos cerebrais. Nós sabemos que existe um cérebro social. A neurofisiologia e a imagiologia, que são exames refinados, nos mostram que nós temos um cérebro social. E esse cérebro social é composto de, no mínimo, 6 porções, entre umas das quais a mais importante, possa assim se dizer, representa uma região chamada amígdala hipocampal. A amígdala hipocampal seria o nosso centro de censura, centro de observação e centro de pudor. O que caracteriza de mais importante no psicopata? É que a amígdala hipocampal não funciona. Ele não tem censura, ele se caracteriza pela sua frieza, por não sentir a dor do seu semelhante ao sofrer de forma moral ou física, e isso demonstra que o Armindo, ele vem estudando através de imagiologia por ressonância funcional, que é uma ressonância de alto poder de penetração de campo protônico,
e através de testes chamados psicometria neurofuncional. E através de testes em plataformas de informáticas, você tem conseguido estudar, principalmente quando você olha para uma pessoa e vê a frieza da sua feição. O psicopata é muito frio nas aproximações sociais, que são poucas para ele. E quando o faz, sempre é para tirar proveito próprio. Ô, doutor Fernando, então nós poderemos afirmar que o psicopata, ele nasce psicopata? Não, não. Ele se torna psicopata. Sua pergunta é excelente. Ninguém nasce psicopata. Torna-se psicopata. E uma das características interessantes, e por que a psicopatia está aparecendo muito? Na última metade do século XIX, uma instituição fundamental tem demonstrado uma plena falência, que é a estrutura chamada família. A família é a estrutura principal, é a primeira célula máter da constituição de uma sociedade. Diga-se que a família, na verdade, segundo critérios da ONU, a Organização dos Estados Americanos, e definiram em 1994 o dia, inclusive, da família. Mas o que é que nós temos visto com a família? É que a família está se desagregando. E há de se convir que o desenvolvimento infantil é necessário que haja uma relação de profunda igualdade de direitos e de preservação de valores. E que os pais passem a ser exemplos e mostrem exemplos. Exemplo, se você não quer que seu filho beba, não beba na frente do seu filho. Se não quer que seu filho seja um tabagista, não fume na frente do seu filho. Se você não quer que seu filho se corrompa, não corrompa, porque você é a força do exemplo. E isso nós não temos visto na família. Com a falência, como diz esse autor, da família, obviamente você vai buscar quem como exemplo? Então a criança, até o fim da primeira infância, que corresponde aos primeiros 5 anos, ela é extremamente egoística. E o sentimento egóico da criança deve ser trabalhado. Diz um autor, que é chamada tríade MacDonald, ela é persistente em uma criança com possibilidades de desenvolver psicopatia. O que seria a tríade MacDonald? Seriam 3 fatores que você pode encontrar numa criança e já vê nela o chamado transtorno opositor desafiador. Ô, doutor Fernando, aproveitando, quer dizer que na infância já dá para se observar alguns sinais de psicopatia? Com certeza, com certeza. Você dá o diagnóstico de uma criança, que não é o caso, mas só para lembrar. O diagnóstico do autismo, hoje chamado transtorno do espectro autista, que muitos chamam de louco, e que o autista de louco não tem nada, e que o autista também não é um psicopata, você tem a obrigação de começar a delinear a partir dos 6 meses aos 2 anos. E dos 2 anos você firmar o diagnóstico. Uma criança com traços psicopatas, é fácil de você dar o diagnóstico. Exemplo, a tríade MacDonald, ele descreveu como 3 fatores. O primeiro fator, uma criança que tem enurese noturna, faz xixi na cama, muito frequentemente, no trabalho dele. Uma criança que tem insensibilidade ao sofrimento, principalmente dos nossos animais domésticos. Isso. Mata gato, pinto, ave, tá certo? E uma criança que normalmente tem distúrbios do sono noturno, como pesadelos, gritos, sussurros. Então, essa tríade que o MacDonald considerou, ela, na verdade, não indica que a criança será uma psicopata, mas nos referencia de que há algo de errado e que precisa ser trabalhado. Se você deixa seu filho matar um gato, que é um animal doméstico, mas é um animal de médio porte, e se você, naquele momento, você não repreende a criança, dizendo, olha, isso é uma criatura também de Deus, eu comprei esse gatinho para você se distrair, brincar com ele, para ele lhe fazer companhia, não para você matá-lo. Mas se você nada diz, ele vai matar outro, e mais outro, e mais outro.
e daqui a pouco ele está matando pessoas na rua. Queima, toca fogo no gatinho. Queima, toca fogo. Outra característica... E é insensível. Outra característica, você falou bem e me lembrou, é que o McDonald descreveu também a piromania. Eu tive uma criança que ela tocou fogo no quartinho da avó. Uma senhora de 70 anos com dificuldades de locomoção. Ela foi tirada do quarto pelos bombeiros, queimada. E ela iria morrer. Porque o netinho, com o sentimento de piromania, tocou fogo na cama da vovó. Isso pode ser detectado com que idade? Ainda muito criança? Os primeiros 5 anos são fundamentais para que a gente possa detectar esse quadro, esses sentimentos extremamente egóicos e extremamente voltados para o prazer de si mesmo com o sofrimento de terceiros, sejam seres humanos ou animais domésticos ou não. E a partir daí, há uma série de distúrbios que vão aumentando. Crianças que completam a tríade de McDonald, que já nos foi referida há poucos instantes, e persistem, se tornando crianças desafiadoras aos adultos, chegam na escola, cospem a professora, derrubam as cadeiras, batem, utilizam os lápis como instrumento cortante, e eu tive casos de crianças que perfuraram o outro no abdômen com lápis. Então, uma criança dessa, não só teria que fazer uma psicoterapia da forma ludoterápica para o reencontramento e o trabalho de retirar dela o sentimento egóico que a ela o satisfaz, mas também toda uma família. Quando se trata uma criança dessa, se trata a família toda. Não se trata só a criança. Doutor Fernando... Deixa eu encaixar logo aqui a questão da herança genética. Será que há probabilidade disso ser herança genética, já vi de alguns membros da família? Você não fecha o diagnóstico de psicopatia em uma criança apenas na ambiência do quadro genético. Hoje existe uma nova ciência dentro da genética que nós consideramos como a epigenética. O que seria a epigenética? Seria a expressão de um gene na sua totalidade, gerando quadros de maior relevância ou menor relevância em relação à síndrome. Exemplo, eu pego 2 crianças com síndrome de Down, o mongolismo vulgar comum dito. Em uma delas, eu não consigo alfabetizá-las. Eu não consigo, inclusive, desvirtuá-la de um caminho de transtorno do comportamento socializante, chamado TODES. E na outra eu consigo alfabetizar, inclusive, que ela toque piano. Mas certo. Os 2 não são Down? O que é que difere em um e outro? A expressão em um é menor, do gene causador da doença Down, e no outro maior. Então, existem 3 fatores que se somam para a conformação e a comprovação daquilo que se diz de psicopatias. Há uma necessidade de que haja a genética, há uma necessidade de traumas funcionais e morais, exemplo, separação de casais, briga de casais, alcoolismo, uso de drogas, desrespeito do casal à frente da criança, a forma de não exemplificar o pai para com a criança e a mãe também, e sobre esse aspecto, a própria predisposição. Há necessariamente de dizer que quantos Fernandinhos Beira-Mar nós temos no Brasil? 1. E ele foi feito aonde? Em um lar. Porque ele não foi gerado espontaneamente, como a teoria de Charles Darwin. Professor Fernando, você quer então dizer que o ambiente em que a criança vive, ele é fundamental na sua formação? Com certeza. Os primeiros 5 anos de vida, que representa a primeira infância, e de 6 a 10 a segunda infância, são de fundamental importância para a aquilatação, para a sedimentação dos valores ditos morais de uma sociedade que precisa recuperar-se desse fenômeno. Porque o que nós estamos vendo foi a desestruturação de toda a família. Agora o senhor me falou, antes do programa, a gente conversava um pouquinho, que aquele personagem do Alfred Hitchcock, né,
no filme Psicose, aquele não era um psicopata. Não. Aquele não era um psicopata. Precisamos diferenciar o que é psicopatia de psicose. Psicose se caracteriza por alterações da lucidez da mente que reflete em um pano de fundo o pensar daquele que o possui. O esquizofrênico é a única forma de psicose que a psiquiatria tem. Como exemplo, nas diversas formas da esquizofrenia. Exemplo, se uma pessoa dentro de casa, como eu conversava em off há poucos instantes, diz, fecha as portas porque a polícia vem me pegar e vai me levar preso para o presídio. E se pergunta, o que você fez para ser preso? Não, eu não sei, mas fecha a porta. Até que se prove o contrário, essa pessoa perdeu a prosódia, perdeu o discurso, um discurso que não é mais de realidade, de irrealidade, ou seja, o nome disso é um delírio. E é um delírio psicótico. Porém, esse delírio, pela Academia Americana de Psiquiatria, chamada APA, que é a American Psychiatry Association, não se pode firmar o diagnóstico de esquizofrenia só por um delírio. Você pode ter um surto esquizoide, sem ser esquizoide. Certo. E os grandes traumas podem levar você. Portanto, psicopatia, o psicopata em si, ele não delira. Ele não delira. Mas o psicótico delira. Essa é a grande diferença. Muito bem, nós vamos ao intervalo do nosso Tribuna Livre e já estaremos de volta para continuar conversando aqui com o Dr. José Fernando Barbosa. Até já, amigos. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Atenção, agricultores, fazendeiros e criadores da região. A Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte dispõe de sementes, adubos, herbicidas, máquinas, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, vacinas, exame de OPG e tudo para o campo. Com o atendimento de um veterinário e um técnico agrícola. Cooperativa Agrícola de Juazeiro do Norte. Tradição e confiança. Rua São Pedro, 1349. Fones 3511-1555 e 3512-1804. Hoje eu tô feliz e meu coração hoje tá sentindo como todo mundo essa emoção. Tá nas ruas, tá nos olhos, tá na cultura, na educação, tá na cidade, em todo canto, tá na melhoria da população. Tá nas estradas, tá no sorriso, tá na simpatia, tá na diversão, tá na saúde, tá no turista, tá no direito do cidadão. Sorria, sorria, porque hoje é um novo dia e esse ano me trouxe alegria. Esse é o meu novo Ceará. Esse é o meu novo Ceará. Esse é o meu novo Ceará. É o governo
do estado, construindo um novo Ceará pra você. Esse é meu novo Ceará. Planeta Calçados, onde você encontra as melhores marcas do país pelo menor preço. Nike, Adidas, Ramarim e muito mais. Toda loja está em promoção e você compra em 10 vezes no cartão e ainda concorre a um carro 0 km, uma moto e um vale compras no valor de R$10 mil. O que você está esperando? Ninguém vende tão barato em 10 vezes, só a Planeta Calçados, e você ainda concorre a valiosos prêmios. Planeta Calçados, o mundo aos seus pés. O Natal chegou e com ele a esperança se renova no coração de cada um. Escreva uma cartinha para o programa Notícias das Cidades e diga o que você gostaria de ganhar do Papai Noel. Ela poderá ser adotada por alguém que quer fazer uma criança feliz. Participe enviando o seu pedido. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho, só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós estamos debatendo aqui comportamento humano com o nosso convidado, o doutor Fernando. E o Vasques lembrou aqui, com relação a esse evento último lá dos Estados Unidos, relacionando o evento com o que falou aqui o doutor Fernando, a questão da influência da família. O garoto lá, a primeira pessoa que ele matou foi a própria mãe. Quer dizer, adquiriu uma arma possante, uma arma de guerra. E a primeira pessoa que ele matou antes de sair de casa foi a própria mãe. Depois vai à escola e mata mais 26 pessoas, sendo que 20 delas com a idade de 4 a 6 anos. Né? Uma coisa terrível. O Vasco lembrou isso para mostrar a importância. O histórico dele, né, que o doutor enfatizou tanto aqui. Agora, doutor Fernando... Ele praticava tiro ao alvo com ela, né? Assim? Ela levava o filho para isso. A própria revista nos mostra que ela levava o filho regularmente para a escola de tiro ao alvo. Foram 26 crianças que foram mortas, né? Abatidas. E a primeira a ser morta foi ela, pelo próprio filho, pelas próprias armas que ela comprou. E os americanos têm uma paixão sórdida ou mórbida, sei lá como é aquilo, por arma, que é um negócio difícil de explicar. Agora o governo americano, o Barack Obama, vai tentar mudar a lei no Congresso. Por quê? Porque já foi feito isso na Austrália e deu resultado. A Austrália também viveu dramas parecidos com esses americanos, e ao mudar a lei, ao dificultar a aquisição de uma arma, acabou diminuindo esses casos. Nos Estados Unidos, você não só pode adquirir uma arma daqui para ali, chegar no quartel e comprar quantas armas quiser, como você pode, inclusive, adquirir armas de guerra. Pesada, né? Armas pesadas, armas de guerra. Quer dizer, Luiz Carlos, isso não há nem dúvida que vai influenciar, não é, na diminuição desses eventos, não é, doutor? Com certeza. É interessante. Ele primeiro vai ter que educar dentro de casa, ou seja, o Obama vai tentar reprimir isso. Fazer o trabalho da família. Mas nós sabemos que o maior produtor de armas do mundo são os Estados Unidos. E ele dá o direito ao cidadão ter 2 armas, né? Cada cidadão pode ter 2 armas. E é interessante observar que nesse ambiente, pelo menos que se assiste aí na mídia, os Estados Unidos praticamente todos os anos tem 2, 3 eventos dessa modalidade. É uma frequência muito grande. É uma frequência muito grande nos Estados Unidos. Talvez em função da facilidade da aquisição de armas, e certamente isso deve contribuir, e outros fatores aí que só os sociólogos podem evidenciar. Há estados, Vasco, lá nos Estados Unidos, porque você sabe que lá a lei varia de estado para estado, né? Mas há estado em que o cidadão pode ir para a sua atividade profissional armado. Exibindo, inclusive, o couro, né? É verdade. Luiz Carlos, mas deixa eu colocar aqui para o nosso telespectador ficar mais entendendo o que é psicopatia, o que é psicopata.
Doutor Fernando, traduz aí para o nosso telespectador qual é o comportamento padrão de um psicopata. Traça aí Vamos o fazer o perfil seguinte, desse... todas essas alterações, lembrar que a psicopatia é um transtorno de personalidade. E dentro do transtorno da personalidade, existem padrões muito rígidos, que eu já citei aqui, que são dosados pela Academia Americana de Psiquiatria, que é a maior do mundo. E de lá vem tudo, inclusive o serial killer, que é um psicopata. Então, os critérios do diagnóstico de estatística de doença mental da Sociedade Americana de Psiquiatria, chamado DSM-4-TR, e nós estamos recebendo já o DSM-5, nos diz o seguinte, que os graus de psicopatas, existe o grau de psicopata leve, também chamado psicopata da comunidade, vive entre nós, ou comunitário, e o psicopata multissocial, antissocial ou de grau moderado e severo, entre os quais cite-se o serial killer. O que vai caracterizar de sintomas? O que o psicopata, como ele se me apresenta? As características são, as emoções no psicopata são extremamente superficiais. Ele não sofre com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã, com o vizinho, com ninguém. Ele não sente a dor do próximo. 2. A frieza e a ausência desses sofreres dos outros para com ele. Você está sofrendo intensamente, é um familiar que está na UTI, em morte encefálica. E ele é alheio. E ele é alheio ao fato. Ele se baseia em tudo que faz, em muito mais razão do que emoção. Ele não tem emoção, é extremamente frio. Ele se encanta por seduzir a pessoa. Uma das novelas da Globo, das 8, mostrava aquela jovem que era psicopata. Irritabilidade quando frustrado. O psicopata reage muito mal quando, nos seus intentos, ele é contrariado. Quando ele fracassa. Mentiras e comportamentos mirabolantes. Ele se utiliza de tudo. Portanto, ele não tem ética, nem dignidade, nem respeito humanos. Nenhum. Os meios para ele só justificam os fins aos quais ele deseja. A capacidade inventiva dele é para ludibriar o próximo. Sempre ludibriar. E o vazio existencial. Não tem amigos. Não gosta de amigos. E mesmo dentro da família, é aquele irmão que se isola dentro do quarto nos finais de semana e fica dizendo que está jogando videogame, mas na verdade está no mundo existencial dele. O egoísmo e o egocentrismo fazem parte da sua vivência e a incorrigibilidade e a ausência de remorso. A criança que matou a mãe e depois saiu tranquilamente com as armas da mãe, atirou em 26 outras crianças, muitas que ele nunca conheceu, mas simplesmente, não pelo prazer de matar, pela construção idílica dele, e patologicamente, de um cérebro mal deformado na percepção e na cognição do amor e da vidência e da vivência para com os semelhantes. Isso é o que caracteriza o psicopata. E o que é o psicótico? Como eu falei, o psicótico delira. Ele tem delírios persecutórios, ele tem delírios megalomânicos, de grandeza, de valores. O difere totalmente, realmente, do psicopata. Certo. O psicótico, considerado o chamado louco, ele pode ter algumas nuances da psicopatia, mas ele não é um psicopata. O psicopata tem consciência que é psicopata? Tem, ele tem consciência de que os atos dele, mas ele não refreia. Ele não refreia. O que ele diz é o seguinte, uma das características, quando você vê um distúrbio de personalidade como o tão comum caso da pedofilia, que é uma doença mental, e que normalmente os indivíduos são lixados, sofrem muito, etc. e tal. Quando você pergunta a um pedófilo, você tem certeza do que você fez? Você sabe da gravidade do ato que você culminou? Não estava fazendo nada, eu só estava fazendo um carinho nessa criança. Normalmente a resposta é essa, porque a mente dele também não funciona. Então, o psicopata também funciona assim. Quando você pergunta,
Por que você, se perguntasse aquela jovem que matou a mãe em São Paulo e que está presa, é uma psicopata. Certeza. A Cristina Van Toffen, o nomezinho isso. alemão. Ela matou e, junto com o namorado por droga. Veja bem, o namorado é um assassino. Porque, vamos deixar claro aqui, nem sempre o psicopata é um assassino. 4% da população mundial... Quer dizer que todos os psicopatas, eles não são cruéis. Necessariamente não. Necessariamente não. Porque o psicopata necessariamente não é assassino. Se o fosse, nós não poderíamos nem sair às ruas mais. 4% da população é psicopata. Mas 1% da população desses 4% é que são os psicopatas severos, os serial killers. Então, essa é uma redução muito drástica. Ainda bem. Ainda bem para nós outros, porque estamos dentro de um contexto chamado sociedade. E dos 4%, só 3% são homens e 1% é mulher. Não me saiu a pergunta ainda se mulher pode ser psicopata. E como pode? Pode. Só que a psicopatia da mulher aparece após a puberdade. E da criança masculina aparece na pré e na puberdade. O senhor acaba de responder a pergunta do Cícero Lourenço, lá do Santa Teresa, que diz: a partir de quantos anos uma pessoa pode desenvolver sintomas de psicopatia? Quer dizer, há diferença nos sexos. Existem diferenças bem definidas do sexo pela Sociedade Mundial de Psiquiatria, e ficar bem claro que a psicopatia começou na primeira infância, de 0 a 5 anos. Em todos aqueles parâmetros que o McDougall descreveu como a síndrome de McDougall, que são enurese noturna ou fazer xixi na cama, a forma de tocar fogo em tudo, que é a piromania, tá certo? E baixíssimo limiar às frustrações, irritabilidade profunda quando é contrariado nos seus gostos e nas suas necessidades, né? E os distúrbios do sono, que são muito comuns nessas crianças. Agora, o senhor falou uma questão aí que me fez lembrar de há pouco tempo houve um caso de pedofilia com um médico muito famoso, cidadão estudioso e tudo. Como é que aquele cidadão poderia dizer para a imprensa, para quem quer que seja: não, eu estava só fazendo um carinho, não pratiquei nada ilegal, porque era um cidadão bem formado, tinha conhecimento científico, inclusive, da situação? Vamos dizer que ele, pelo fato de ser formado, não está excluso de ser um pedófilo. Segundo, o conhecimento dele não era da área de saúde mental. Então, ele também permeia essa possibilidade do seu cérebro, inclusive doentio. Pode se enquadrar e ele pode ser perfil de outras. Né? Outra coisa também muito interessante é que vejam que a grande maioria dos psicopatas adultos, né, eles têm um índice, principalmente os psicopatas adultos fora do Brasil, eles têm formação universitária. A Rosana Pinheiro, lá do São Miguel, parabeniza o excelente tema de hoje no programa Tribuna Livre, ao mesmo tempo o convidado, o Dr. Fernando. Francisco Josias do Rumeirão gostaria de saber quais são os sintomas de uma pessoa psicopata. O doutor acabou de citá-las e reprisá-las, inclusive. Acho que o Francisco já deve estar satisfeito com o que viu. E os nossos Cícero Fernandes, lá do Franciscano. A criança tem que ser observada a partir de 6 meses de nascido. E filmes e jogos de violência Isso é importante, influenciam para tornar uma pessoa ainda mais violenta? Muito bom. Não, necessariamente o que se mostrou ao longo do tempo e em trabalhos, principalmente na sociedade japonesa, que é uma sociedade hierarquicamente patriarcal e que vem de um sistema de uma hierarquia que transcende a nossa sociedade ocidental, porque o Japão tiveram os seus imperadores, não é? E hoje sabe-se que é uma das sociedades que mais observam os seus filhos. A criança japonesa passa 8 horas em média dentro da escola, né? Coisa que eu só fui ver em países como a Bélgica, a Alemanha, em que realmente se mantém. Eu diria que existe um morbus de predisposição.
Existe um morbus do cidadão, criança, tem uma tendência de malevolidade, de ser ruim. Não é porque é criança que é boazinha. Ela pode chegar já beliscando o seu amiguinho, mordendo, chutando, inclusive escondendo a mão. Mesmo porque, doutor, com relação aos jogos, aí vem a história do videogame, e hoje é uma coisa que o mercado que fatura um absurdo é o dos jogos, eles são muito caros, mas nos jogos também há um princípio ético, que é aquele do combate ao mal. Então a criança também tem os ídolos naquela história toda, naqueles personagens todos, tem os ídolos, e a criança muitas vezes se sente muito feliz em ajudar no combate ao mal, em derrotar o mal. Há de se convir que, você falou muito bem, todos os jogos, eles têm uma censura. Isso. Uma censura ética. O que cabe aos pais é liberar os jogos de acordo com a idade da criança. Mas se um pai já vê que aquela criança tem uma tendência a ser, nos seus atos costumeiros, ter o princípio de fazer o outro sofrer, aquilo que nós chamaríamos de ser ruim, obviamente essa criança tem um morbus que pode facilitar. Essa merece uma observação, uma castração maior da sua condutância, da sua forma de ser criado. E não deve ser acessado a essa criança jogos que estimulem a natureza íntima dessa criança a ser mais violenta. Doutor Fernando, certamente que o que mais assusta no psicopata é a crueldade, certo? Isso é o que certamente deve atemorizar mais as pessoas e quem não está nos ouvindo agora, nos assistindo. A insensibilidade, e que certamente também não é fácil de você detectar, até mesmo para os médicos fazer um diagnóstico de psicopatia, não é tão fácil, é preciso ele ser um estudioso da área. Mas você poderia dizer ao nosso telespectador o que ele poderia assim, ficar observando em termos de algum psicopata que esteja no seu entorno, o que é que ele observa assim demais, que pode fazer com que ele fique mais precavido? O que mais chamou a atenção na sociedade americana desse jovem? A exclusão dele. Ele era uma criança de poucos amigos, de que conversava pouquíssimo com as pessoas, e que se mantinha sempre recluso dentro de casa, mas era um bom aluno, demonstrando um nível de inteligência acima da média. Não é? E normalmente os psicopatas serial killers, principalmente esses estudados fora do Brasil, têm um nível mental acima do normal. Eu acho que o que nos chama a atenção é a forma do cidadão circular dentro da sociedade. Frieza de emoções, crueldade para com animais inferiores, frieza no sofrimento alheio, não é? Atitudes antiéticas. Atitudes antiéticas que fira a dignidade, o respeito e a ética morais. Isso. Não é? Isso tudo nos chama a atenção. Esse indivíduo não é normal. Né? Quanto ao aspecto social da sua condutância dentro dessa sociedade. Ele pode ser um perfil de psicopata? Pode. Mas ao longo do tempo ele mostrará. Agora, como é que eu vou estudar uma população de 7 bilhões de criaturas humanas no mundo? Onde dos 7 bilhões, 4% são sociopatas. Ou seja, são psicopatas. É complicado. Então nós temos o quê? Multiplique 4% de 7 bilhões, que é a população do mundo, você vai encontrar o número de psicopatas. Então não vai ter psiquiatra nem especialista em saúde mental que dê conta dessa demanda. Ô Vasco, me permita fazer uma pergunta agora ao doutor Fernando, um pouco mais complicada, mas que ele tem competência para responder, porque quem conhece o doutor Fernando sabe que ele também é um estudioso da doutrina espírita. E no espiritismo a gente tem algumas explicações para certos eventos, com muita lógica para quem conhece a doutrina, e eu gostaria que o doutor firmasse aí um ponto de vista em torno, principalmente, disso que o espiritismo chama de desencarnação, né, em grupo, como acontece num evento como esse dos Estados Unidos, em que uma pessoa de repente mata 26, de repente 26 pessoas morrem, então são 26 desencarnações. Isso para o espiritismo, como é que é visto isso? Em primeiro lugar,
nós deixamos a taba, deixamos as cavernas e construímos nossas moradias. A doutrina espírita, quando se fala em doutrina espírita, é a doutrina espírita por Allan Kardec, né? Que descreveu e veio a obra principal a 18 de abril de 1857, que é o chamado Livro dos Espíritos. E dentro do conteúdo do Livro dos Espíritos existe o capítulo 3º, chamado Leis Morais. E nas leis morais está a lei da sociedade. Quando um fenômeno desse ocorre, para nós que temos convicção espírita e estudamos a doutrina espírita dos últimos 25 anos, e vemos a doutrina espírita como uma forma salutar de entendermos essas relações doentias do ser humano homem, nós vemos que voltamos à bárbare, voltamos às tabas, tiramos as vidas das pessoas e somos os únicos a ter a vida para não dela se alimentar, porque os animais inferiores tiram-na para se alimentar. É verdade. Mas o leão satisfeito, repleto, ele não ataca nem o próprio homem e não ataca nenhum animal. E nós atacamos para roubar, para às vezes tripudiar de forma homicida ou latrocina. Nós vemos que esses espíritos, nessa visão, são seres extremamente atávicos, na forma monoidoítica do seu pensar, extremamente egocêntricos pela sua doença, e cite-se uma doença de ordem espiritual mental, e que são seres extremamente inferiores. E por que eles são colocados dentro do seio da sociedade? Para que reflitamos. Há uma frase muito interessante, quem conhece o movimento espírita sabe, do Divaldo Pereira Franco, que é o maior orador vivo depois que o Chico partiu. Chico não era orador, era escritor. Escreveu 450 obras. Divaldo diz uma frase que o Allan Kardec tem textualmente na lei da sociedade, que é uma das leis morais. Uma sociedade que tem pedintes, uma sociedade que tem assassinos contumazes, uma sociedade que tem serial killers, uma sociedade que tem corruptos, como nós estamos vendo nesse fenômeno do mensalão, não pode ser chamada de sociedade. Porque a sociedade verdadeira é aquela onde nada disso existe. Onde todos se amam e se respeitam, independente dos seus credos religiosos que possam atê-los. Mas que, antes de tudo, amam uma só criatura, a Deus. E entende que o seu próximo é ele mesmo no espelho divino a que o Pai lhe concedeu. Então não vai ter a vida de ninguém. Exato. Muito bem. A Lucivânia pergunta se esses casos de ciúme excessivo, que chega até a inventar casos, se isso é um sintoma de psicopatia. Não. É de fraqueza emocional. Não deixa de ser uma sociopatia, tá certo? Com a neurose de fundo, que é o ciúme, que na verdade todo ciumento é um indivíduo fraco nas suas emoções. Ele acha que necessita do outro para viver. Possessivo. É um possessivo, mas nada tem a ver com psicopatia. Para finalizar, a Ian parabeniza também o programa pelo interessantíssimo tema que abordou hoje à noite. E a Auricleide do São José, meu filho gosta muito de jogar videogame, alguns desses jogos são de violência, esses jogos podem tornar meu filho agressivo, já foi comentado aqui, dona Auricleide, né, que os jogos também têm o seu fundo moral, seu fundo ético, e as crianças absorvem muito bem essa mensagem ética. Agora, como disse o doutor Fernando, é preciso que os pais tenham muito cuidado na escolha desses jogos. Se a senhora acha que há alguns que são desaconselhados, cabe à senhora evitar que seu filho consiga esse tipo de jogo. Nosso horário está esgotado. Resta-nos agradecer ao doutor Fernando pela sua presença aqui no nosso programa. Enriqueceu bastante o nosso debate, foi de grande proveito, não temos a menor dúvida, para nós outros e também para os nossos telespectadores. Por isso fica o nosso sincero agradecimento, doutor Fernando. Nós é que agradecemos. E nós estamos vivenciando uma época de profunda reflexão. Em um ser humano que veio há 2012 anos e conseguiu transformar a humanidade em AC e DC, antes dele e depois dele. Esse homem chamava-se Jesus, que teve família humilde, pobre, simples,
que discursou entre os doutores da lei, saduceus, filisteus, seja quais foram, que o seu conteúdo não foi compreendido, mas que até hoje se debruça a humanidade, principalmente sobre as suas bem-aventuranças. E nós estamos a nos preparar a receber esse homem novamente. E vamos receber dentro das nossas famílias, famílias que, volto a dizer, a célula máter é primeira da humanidade. E se alguém da família adoece, há um espírito que diz a seguinte expressão: a humanidade fica mais pobre, o município perde, o Estado se desgraça, pelo simples fator de se perder um elemento da sociedade. Imagine quando se perde 26 crianças que são a esperança. Então eu diria que esse é um momento de reflexão da nossa sociedade. Precisamos resgatar a família no que ela tem de belo e de bom, educando os nossos filhos para serem úteis à sociedade. E aí sim estaremos fazendo aquilo que Deus nos diz. Porque no Evangelho de João há uma expressão muito interessante que diz Jesus: daqueles que eu te dei, o que fizestes dele? Mas Jesus responde ao Pai assim: Senhor, daqueles que me destes, eu não deixarei perder-se nenhum. Muito obrigado e um Feliz Natal a todos. Muito obrigado, boa noite, Márcio. Boa noite, agradecer ao nosso telespectador e ao nosso convidado e fazer dele, das suas palavras, as nossas palavras, para desejar um Natal bem cheio de reflexão em cima dessas colocações que foram aqui. E até o próximo. Feliz Natal a todos. E lembrar aos nossos telespectadores que muitas pessoas nos telefonaram pedindo para reprisar o programa do professor Jair Rodrigues, fato que vai ocorrer na segunda-feira. Na noite de Natal vocês terão uma reprise. Quem não viu vai ter a oportunidade de vê-lo. O programa com o professor Jair Rodrigues falando naturalmente da mensagem do Natal. Obrigado, amigos. Boa noite. Boa noite.